Fica à vontade, né? Ok, obrigado. Olá, que o amor de Jesus Cristo nos conduza em um pensamento único, em confraternização e pensar que podemos ser uma fonte de luz ao nosso objetivo final de retorno ao Pai. E que saiamos daqui um pouquinho melhor que chegamos. Então hoje peço licença aos palestrantes da casa, onde nos visitaram algumas vezes, e que a gente veio aqui trazer uma mensagem. E em função disso nos deixa bastante felizes, porque podemos conversar, podemos trazer e levar muitas informações. Colônias espirituais. Nós temos uma grande viagem para ser feita. Este é o objetivo final da palestra, da conversa que nós vamos ter, onde nós temos o objetivo que seria colônias espirituais, né? O objetivo maior, um socorro espiritual para recém-desencarnados, uma existência temporária até uma evolução suficiente. Por que falamos em existência temporária? Imagine, nós já passamos pelo planeta em regeneração, nossos espíritos já estão evoluídos, não precisamos de não ter digamos assim, um entreposto para recarregar, aprender, evoluir. Nós já somos felizes e evoluídos. Normalmente deixará de existir colônias espirituais. A permanência baseada na vontade dos espíritos, a preparar para futuras reencarnações, a apoiar a humanidade encarnada em momentos de crise, promover estudo, trabalho e desenvolvimento espiritual. Elas são ambientes de aprendizado. Vamos tentar levar que é um local agradável, um local onde vamos em busca da paz, em busca da harmonia. Muitas vezes não vamos estar preparados, mas vamos ser recebidos. E se nós não formos ir diretamente às colônias, nós podemos ser, como se diz, acordados para retornar ao caminho. Ficamos aqui perdidos à terra, às coisas da terra, mas podemos ser convidados e chamados a este caminho. Confesso a vocês que foi um assunto que até mesmo para eu ser convencido, até mesmo falar para vocês, não é a primeira vez, eu relutei um pouco. A minha idade no Espiritismo é razoavelmente pequena. Eu conheci a doutrina tem uns 5 anos. Gostei muito, estudei bastante, mas ainda há quem chegar a uma luz e poder dizer que conheço a doutrina, ser doutor na doutrina. Então teve alguns passos que eu precisei estudar e acreditar. Confesso que depois da terceira palestra ainda estou me convencendo. Mas hoje nós vamos sair daqui convencidos. Tenho certeza que um pouquinho vocês vão trazer aqui, nós vamos a um único pensamento e entender que é possível esta beleza do mundo espiritual em amor a nós. São ambientes de aprendizado, cura, transformação, onde o espírito continua sua jornada de evolução com liberdade, responsabilidade e propósito. Os fundamentos que, inicialmente, como isso acontece? Nós temos lá o fluido cósmico universal, lá no capítulo 14 de A Gênese, onde diversidade de corpos, fluidos espirituais, também no livro dos Médiuns, capítulo 8, vão trazer os fundamentos
para que eu consiga entender como construir uma cidade espiritual. Para o espírito, tudo é mente. O que nós temos hoje como massa, cimento e mãos, o espírito tem fluido universal e pensamento. A atuação dos espíritos, a manipulação dos fluidos espirituais, o uso do pensamento, transformações intencionais e inconscientes. Temos lá no Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 129. Vou passar esses itens bem rápido, porque não é o interesse, nós podemos a qualquer momento abrir o livro e tirar essas dúvidas. Então, quero chegar ao pensamento final. Das colônias espirituais, Gênesis, capítulo 1, item 55, aborda o aspecto de caráter de revelação espírita, e na questão 622, ao longo da história da humanidade, incontáveis revelações. E este aqui é o item principal, universalidade dos ensinos dos espíritos. Eu vou adotar o pensamento do próprio Kardec, para nós chegarmos nessa conclusão. Kardec, para chegar nas conclusões no Livro dos Espíritos, ele se baseou no método. E esse método, esse objetivo maior na universalidade dos ensinos dos Espíritos. A nossa doutrina diz que nós temos 3 grandes revelações: Moisés, Jesus Cristo e a própria doutrina. Não tivemos apenas 3 revelações, é claro. Na humanidade, na história da humanidade, tivemos muitas. E temos até hoje. E revelações poderão ser individuais, para um povo, para uma nação, para a humanidade. Mas essas 3, elas foram diferentes das outras. Elas foram direcionadas para a humanidade, para como um todo. Moisés, um Deus único. Jesus Cristo, a vida eterna, o amor. E a doutrina espírita, para nós. E a doutrina espírita tem mais um item ainda um pouquinho mais diferente do que as revelações comuns ou acontecidas. Ela é uma revelação coletiva. Nós vemos logo nos prolegômenos, no Livro dos Espíritos, que não foi assinado por um, nem por 2, nem por 3 espíritos. Nós ouvimos lá Sócrates, Platão, Santo Agostinho, e assim vai. Então, coletivo, tiveram várias verdades, vários autores para assinar aquilo. Por que eu estou fazendo isso? É onde nós vamos levar, e nós tivemos um raciocínio lógico, raciocinado, para entendermos e acreditarmos nisso aí. Então, durante a humanidade, a história, houveram várias revelações, como nós falamos. Lá na questão 622, onde fala... Anotei aqui. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta: indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, vamos falar de Buda, os Vedas, enfim, Jesus Cristo, todas estas reencarnações na história da humanidade vieram e trouxe uma verdade. Se nós pararmos, nós vamos consumir vários livros e várias teses e várias comparações.
Se nós percebermos lá desde os Vedas, o Buda, Cabala, judaísmo, hermetismo, alquimia, testamento, todos têm, vamos falar assim, trocando pequenas palavras, mas têm o mesmo sentido. Isso nós vamos ver aonde isso? Lá, no Caminho da Luz, onde dá a história da humanidade. Por que eu estou falando isso? Esta revelação não foi um princípio que nasceu do Espiritismo. Não é uma coisa que nós criamos. Os Espíritos não fizeram as colônias espirituais para nós espíritas. Agora, na revelação do Espiritismo, na doutrina, após Allan Kardec. Não são quartos e casas particulares nossas. Essa é a grande verdade. Porque a humanidade, ela vem. Os egípcios acreditavam, claro, os termos não são iguais que nós vamos utilizando. Mas se nós pegarmos lá os 10 princípios, em toda a humanidade, traz. Se podemos ler lá no Hermetismo, o que é em cima na Cabala, o que é em cima embaixo, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, se nós trocarmos as palavras, entender que essas mensagens são comuns, e como essa verdade é transportada pela e para a humanidade, até mesmo Kardec, falando da doutrina, ele diz ainda, se todos os livros do Espiritismo, ou qualquer, forem perdidos ou queimados, vai retornar. Porque isso faz parte, esse pensamento é da natureza humana. Ser o espírito, carne, ressuscitar, reencarnação, é da natureza humana. Apenas não entendemos isso, retornamos para aprender, várias reencarnações, várias pessoas que têm a sua revelação, traz para nós. Agora tem uma pequena, grande diferença. Quando a revelação vinha para o Buda, era uma revelação dada, direcionada para ele. E às vezes o que estava escrito era tão complicado que não era para passar para todo mundo. Então são coisas secretas. Hermetismo, essas coisas, sociedades secretas, doutrina secreta, isso são coisas que precisam de uma iniciação, só para os inteligentes. Nós aqui que não soubemos traduzir, fica para depois. Veio a doutrina espírita, uma mensagem coletiva para todos. As palavras são simples, o entendimento são simples. Então tem uma grande diferença após 2.000 anos, 5.000 anos, 20.000 anos, não importa. São palavras para nós entendermos e apreciarmos e para nós utilizarmos como evolução e crescimento. Esta é a grande diferença, além de ser uma revelação coletiva, vários, de fácil acesso. Então não tem mais doutrina secreta. Estão nos livros. Como eu, em 5 anos, eu comecei a entender muito mais fácil. Tem pessoas que precisaram passar uma vida e não entenderam a Cabala, por exemplo. Os rabinos, tem rabinos que ficam a vida estudando a Cabala e ainda não a entendem. Isso não é só um exemplo. Quando nós falamos em outras sociedades, em outras revelações, também. Vamos ler Bhagavad Gita, lá do hindu? Leia. É complexo, eu não entendo. Preciso ter uma outra pessoa que me interprete para entender. Lá fala em reencarnação, lá fala em amor, igualzinho
que nós falamos com Jesus Cristo e na doutrina espírita. Bom, nos anos de 1926 a 1930, o mundo espiritual mandou uma obra sensacional para nós. Uma obra que falava no mundo espiritual, havia casas, hospitais, os espíritos usavam roupas diferentes, falava de macas, animais, mundo animal. 1926, Brasil. Quando este livro chega, até mesmo para nós da federação, o que você vai falar quando encontra um livro desse? Nunca ouvi falar isso. Esse cara tá escorregando a maionese. Muita gente não adotou esse livro, não. E aí? Vamos ver se eles adotaram hoje. Ah, sim. Ninguém tinha visto isso. Coisa nova. Guarde a revelação coletiva. Ainda muito novo essa pessoa ele escreveu esse livro. Não te falei ainda o nome do livro. 1926. Bom, muito tempo, alguns anos, vem um médium e começa a se destacar no Brasil. Ele escreve, ele fala. Nós estamos falando do nosso Chico Xavier. Começa o movimento espírita, fica todo incentivado, movimentado. Ele é o cara. Ele, em seguida, lança a obra com Emmanuel, em 1938, A Caminho da Luz. Que obra! Me fechou muitas questões na história. Fechou mesmo. Coisas que a gente precisava de fechar lá nos livros. Leia Caminho da Luz. Fecha muita coisa. Quebra-cabeça começa a se montar. Bom, logo depois, em 44, Segunda Guerra Mundial. Muitos desencarnes coletivos, sofrimento, dor na guerra. Para a humanidade precisa de uma obra, de uma explicação, de um acalento, de uma mensagem. André Luiz, com Chico Xavier, lança aquela obra Nosso Lar. Que obra? Até essa obra é um divisor de águas para o Espiritismo movimento. Nós não sabíamos como era o mundo espiritual. A gente sabia que tinha reencarnação, outra vida, mas não tínhamos ideia. Não montávamos uma ideia o que é uma vida após a morte, o que nós vamos encontrar lá. Esta obra, Nosso Lar, futuro do homem, da humanidade, acalenta as angústias sobre a morte. Estávamos na Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos, entre aspas, em paz hoje. Mas, Segunda Guerra Mundial, o medo, o pavor, estava à flor da pele da humanidade. É lançada essa obra como acalento para nos ajudar. Esse livro fala de casas, hospitais, macas. 1926, acabei de falar que apareceu um livro e nós não falamos aqui. Poxa, eu não vou acreditar nesse negócio, não. 1926. Nós falamos aqui, 1944, 38. E ele falando lá. Será que esse Chico Xavier está perturbado também? Nós tínhamos um livro. Não falei o nome dele ainda. Mas você já sabe, muito mais do que eu. Mas vamos tentar dizer que vocês estão na surpresa também. E aí, no meio desse conflito, publicamos a obra Nosso Lar. O movimento espírita se divide. Parte acha que sim, parte que não.
Cadê a universalidade dos ensinos dos Espíritos? Onde está? Foi isso que Kardec utilizou? Kardec simplesmente não pegou ali, sentou, São Agostinho, Sócrates. Não. Ele tinha gente trabalhando na Itália, na Alemanha, na França, enfim, o mundo, trazendo informações, ele codificou, ele organizou. Não foi feito pelo Allan Kardec, foi um instrumento que o mundo espiritual fez para registrar e fazer o Livro dos Espíritos. Esta é a universalidade dos ensinos. Cadê? Onde é que está? Bom, publicamos o livro. Não havia outro médium para confrontar isso? Será que existia algo para que nós pudéssemos ligar? Universalidade. Se algo vem no Brasil, se algo acontece nos Estados Unidos, se algo acontece na Itália, na Alemanha, nós poderemos ver que é uma mensagem coletiva e universal. Para que nós tenhamos o mesmo método, nós estamos raciocinando igual a Allan Kardec. Para confrontar. Sim, um médium americano chamado Andrew Jackson Davis. Ele nasceu em 1826, o ano que Chico Xavier nasceu também. Ele morreu, desencarnou. Xavier encarnou. E ele fala lá também, tem um mundo espiritual, fala de cidade, onde passou, notícias, que existiam lugares. Enfim, um livro em 1926, um livro lá em 1847, e agora em 1938, falando basicamente das mesmas coisas. Ué, o mundo falando a universalidade de uma mensagem, só faltava alguém compilar isso e preparar. É o mundo espiritual se movendo para nós. Mas a obra de Kardec, não acreditei ainda. A obra de Kardec não tem nada nesse sentido. Nada, não tem nada escrito. Bom, Allan Kardec realmente escreveu sobre tudo. Sobre tudo. Mas não escreveu tudo. Nossa doutrina é progressista. Se surge uma verdade que a ciência diz e o Livro dos Espíritos fala que não, o que nós vamos fazer? Assumir a ciência. Isso é progressista. Nós temos que receber novas mensagens ou não estamos prontos para receber a mensagem ainda. Mas com o tempo nós vamos receber essa mensagem e entender. Nós não entendíamos cidades coloniais. É um assunto, mas a espiritualidade se move e traz essa verdade para nós, montando do seu universo e vamos compilar. Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no 3º capítulo, no item 2, é grande, mas a conclusão é essa aqui. Há muitas moradas, embora não circunscritas, nem localizadas. Sabe aquele pontinho do iceberg? Está escrito no Livro dos Espíritos. Kardec não parou para discriminar ou explicar ou colocar esse assunto naquele momento. Nós não entenderíamos. Nós não estávamos prontos para receber essa informação. Então tem aqui no método Kardec montar a universalidade, onde verdades se confrontam e se conciliam. Uma revelação não apenas de uma única mente, mas confrontada para com todos. E com o tempo nós vamos receber.
eu montei uma certa ideia, utilizando métodos que Kardec fez para montar o Livro dos Espíritos, e aqui nós conversamos e chegamos nessa conclusão. É difícil receber isso? É. Mas nós não estamos partindo de uma única mente, nós não estamos partindo de um único ponto, nós estamos partindo de vários, e ainda só falei de um americano, de um livro em 1926 e de um livro Nosso Lar, Chico Xavier, já um médium renomado, de respeito. Então ele traz para nós, e nós, poxa, Chico trouxe uma coisa difícil de entender, de acreditar. Mas ele é competente, ele é sincero, respeitável. Eu vou começar a absorver esta mensagem. Vocês já sabiam. Um livro de 1926, a médium Ivone do Amaral Pereira, onde mostrou aquele livro que ninguém acreditou. Ainda bem que ela não publicou, né? Todo mundo ia levar, não, esse livro não tem sentido. Mas, em 1955, Memórias de um Suicida. André Luiz fala de cidade no mundo espiritual, ela também fala. Fala de comida no mundo espiritual? Fala. De animais, macas, hospitais, também. Mas quando Chico veio primeiro, trouxe as informações. Já tinha nessa época os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, enfim, robustez, histórias que nós já estávamos acostumados a ouvir. Quando você coloca na sua mente algo que já está amaciado, apresentado, uma pequena informação, agora aquelas antigas, que você não acreditava, era novidade, você ia queimar, jogar fora. Opa! E isso pode ser o quê? Um princípio da universalidade. 1926 esperou até 1955, confrontando com 1938. Obrigado. Isto nada mais é. Poxa, nós acabamos de falar que a humanidade tem uma mesma mensagem desde quando começou. É a mesma. Nós falamos dos egípcios, enfim, dos hindus, dos budistas. Então, a mesma mensagem vindo periodicamente para nós. Compilamos, chegamos. E por que memórias? Era algo que tinha antes, que não era uma verdade, mas acostumamos a ouvir, acostumamos a aprender, e agora fácil aceitação. Só para é outro médium, né? O outro médium. Não foi Emmanuel, né? Exatamente. Outro. A universalidade diversificada. Mas vamos ver um quadrinho um pouquinho mais completo do que esse. Mas, enfim, no início da década de 40, o espírito André Luiz, né, o Nosso Lar, o livro abria campos amplos à indagação daqueles estudiosos que estavam ansiosos por algo. Eu tenho agora uma base, uma tese, onde está definida, agora vamos por abraço. Vamos para baixo. Vamos agora aperfeiçoar. Quantos médiums já se desmembraram, já estiveram visitando outras cidades? Quem fez a cidade espiritual, eu esqueço o nome dela. Posso lá no final? Cidade do Além? É um nomezinho meio esquisito não, gente? Diferente. Mas no final tem aqui. Né? É, por aí. Mas a gente vai lembrar.
ela fez a visita ao nosso lar. Vocês sabiam que o filme Nosso Lar, as imagens criadas, foram feitas através daquele livro? Então, o Nosso Lar foi feito de uma imagem que alguém visitou o nosso lar. As imagens são reais, vindas de uma visita de um médium. Angorinha, né? Isso. E o Nosso Lar, uma frase que me fechou e eu não esqueço. No finalzinho do livro, lá do filme, né? Quando André Luiz fala assim lá pro diretor, tudo aqui é uma cópia melhorada do que temos lá na Terra. Ele responde para André Luiz, a vida na Terra é que uma cópia daqui, André. Nós copiamos em pequenas partes de lá. São coisas, são revelações que vêm ao homem e nós vamos melhorando a nossa vida, facilitando a nossa recuperação e evolução. Nosso lar. A existência das colônias, como revela representa uma das mais impactantes contribuições da literatura para a compreensão da vida pós-morte. Eu, no meu simples conhecer, não vi algo mais completo, assim como dando base para nós imaginarmos e criar o que seria a vida pós-morte. Existem estruturas, né, cidades com ministérios, enfim, a reflexão sobre essas colônias nos convida a repensar a morte, não como um fim, mas como uma transição para a nova etapa de aprendizado e evolução. Devemos reforçar a importância da reforma íntima como preparação para uma existência mais consciente e harmoniosa no plano espiritual. Bom, eu diria que eu coloquei para provocar raciocínio, mas não precisam perder muito tempo. Grupos, pessoas que não aceitam a existência das colônias. Eu tentei me convencer que, utilizando o método que Allan Kardec utilizou, eu também me convenci. A mesma forma que ele fez. Utilizar informações de espíritos e médiuns através da Terra, para utilizar perguntas que conciliam, e coisas que a própria doutrina nos diz. Se nós não soubermos hoje, amanhã nós vamos entender. Até mesmo o Livro dos Espíritos, né? Não é para mim uma curiosidade, mas para todos vocês não. O Livro dos Espíritos tinha, quando surgiu, 510 perguntas. 3 anos depois foi para 1019 ou 18, aí depende. Isso aí. Em 3 anos duplicou. Será que ele inventou essas perguntas? Alguns dizem que, né, já colou, vamos fazer, mas não. Apenas e continuou o trabalho. Continuou o trabalho. Novas coisas surgiram. E se não tiver lá no livro, nós não vamos deixar de estudar? Uma pequena curiosidade também. Quando nós falamos lá no Livro dos Médiuns, já pensou lá em 1800, 1900, falar em materializar ectoplasma até o momento de ser tocado? O que ele colocou lá no livro? Aparição. Um espírito poderá ser mostrado pela aparição. Hoje nós temos e sabemos e conversamos sobre materialização. Os espíritos manuseiam o fluido, faz o ectoplasma até ser material e ser tocado. A pessoa lá em 1800 falar sobre isso, apenas falar aparição. Então tudo bem, aparição. Tem uns que veem fantasma, né? Ficou mais fácil falar em aparição. Hoje nós falamos de materialização. São termos que foram sendo adaptados durante esse período. Bom,
Se eu não leio as obras de Kardec, eu acho que existe somente nas obras e tem apenas a leitura superficial, os que não observam o contexto daquilo, os que rejeitam a obra de André Luiz, são grupos que não aceitam as colônias também. Em um assunto que eu posso colocar os mesmos princípios de Kardec e utilizar para ter uma verdade. Aqui ficou ruim, tá? Mas esses são nomes de pessoas. Deixa eu chegar mais próximo também. Indiana, Estados Unidos, França, América do Norte, New Jersey, Londres, nome daqui das pessoas. São pessoas que tiveram, aqui ó, 54 fontes que mencionam cidades em épocas e lugares do mundo, da Terra, diferentes. Então não é, eu falei em Ivone, Chico Xavier e o... Não, o outro é Andreu. Está aqui o nome dele aqui no meio. Então são no mundo, em épocas, eu estou falando nomes aqui, que é mais universalidade do que essa. As mensagens. Hoje, a ciência está evoluindo. Através de estudos, pesquisas, relatos de experiências de quase morte, telepatias, experiência, enfim. Temos aqui várias pesquisas científicas no qual para construções do mundo espiritual, comprovações do mundo espiritual. Isso não está no livro Kardec. Nós evoluímos e aprendendo. Aqui tem a construção antes de André Luiz. Isso aqui é um livro, tá, pessoal? Isso aqui não, né, é a fonte de vários. Aqui o 1900 tem como é que é o americano que eu falei que lá em 1910 que ele faleceu. Mas enfim, desde 1728 até antes de André Luiz, temos essas obras falando sobre mundo espiritual. No Brasil, nosso lar foi uma mudança, foi uma divisor de águas. Nós estamos mais palpáveis nas informações para criar e entender e aprender o porquê das colônias espirituais. Então, o que é morrer? Né? O corpo vai para o cemitério, e o ser? O espírito fica no ar flutuando, fica em nuvens? Não. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Aqui é um trecho de uma conversa do Espiritismo, no dia 18 de agosto de 22, Divaldo Franco responde uma pergunta sobre colônias espirituais. E uma resposta que também fica marcada em nossa mente. Cheia de conhecimento, Divaldo oferece mais detalhes sobre o encontro com a sua mãe em uma colônia espiritual quando aspirou um lírio e no encontro com o tio Nilson na mesma ocasião. Divaldo Franco, numa entrevista, responde que ele esteve visitando a mãe dele numa colônia espiritual. Isso em 1922. 2022. Céu e inferno. Espíritos felizes, Condessa. Vários falando aqui. Em tudo mostra que a sua maior felicidade você não entende a beleza, a confiança que é. Aqui tudo relumbra amor. Confiança, sinceridade por toda parte. Corações amantes. Amigos por toda parte. Céu e inferno. Resumindo, fica claro que nós estudamos colônia espiritual, uma organização para a sua formação que dá acordo com a lei de afinidade. Nós vamos perceber que as casas, as colônias espirituais, elas não são construídas para você chegar ali e se hospedar simplesmente. Não, elas têm e são construídas às vezes por uma finalidade. Alguém falece, desencarna com uma doença muito grave, câncer. Sofrimento, dependendo do tempo e da forma, a pessoa fica ainda presa àquele pensamento. Então existem colônias específicas para receberem aquele espírito que ainda está
nesta dependência, nesta ligação com a Terra. Ele ainda precisa de um manuseio psicológico para que consiga desagarrar ou desapegar daquilo. Existem colônias específicas aos suicidas. Existem colônias que pensam na ecologia. Existem colônias com vários objetivos. Tão quanto complexa é a humanidade, também tão quão complexo é o mundo espiritual. Aqui é parecido com o que está lá em cima. Onde ficam? Também sabemos. Nosso lar não está num lugar iluminado, está ainda no umbral, né? Todos nós sabemos. Isso é lição de criancinha, né? Ainda é umbral. Ainda apegado à terra. Ainda espíritos que não estão desenvolvidos ainda estão lá no nosso lar. A cada nível, a cada evolução, você tem uma casa, uma colônia espiritual. Bom, várias são as literaturas, já estamos aptos a entender. Algumas obras, né? A série No Mundo Espiritual, André Luiz, Memórias de um Suicida. Também temos o Abel Glasser, né? Do Caibar Schutel. Moradas Espíritas da Médium Vânia Arantes Dambo, Cidades Espirituais. Último livro que eu vi sobre colônias, do Luiz Rivas, não que ele escreveu novidades, teorias, mas ele tem lá uma lista de 100 colônias espirituais, com imagens. E ele fez uma imagem por inteligência artificial, que é algo talvez mais próximo. E Cidade do Além, Chico Xavier, agora chegou o nome. Eigorina Cuna, Cidade do Além, que também foi um livro que também precisou do apoio de Chico Xavier. É um assunto delicado, mas algo que nós utilizarmos e pensarmos na diversidade, na universalidade do ensinamento dos espíritos, convergindo mensagens onde Kardec também foi utilizado isso. Será que todos os espíritos falavam a mesma frase? Não, tem coisas que eram conflitantes. Conflitou, não entra no livro. Depois a gente entende sobre espírito. Por isso que de 510 foi para 1019 depois. Isto é progresso. Isso é universalização dos ensinos do Espírito. Isso é livro dos Espíritos. E eu me convenço hoje, colônias espirituais, utilizando esse mesmo raciocínio. Não consigo ter algo contra. Pode até ter um médium que utilizou de algo que não é honesto. Mas será que todos são? Como também acontecia lá. Será que todos os espíritos, será que todos os médiuns tiveram a nobreza da informação? Hoje nós temos isso, um vasto conhecimento. E eu tenho hoje colônias espirituais como um instrumento que a espiritualidade tem em demonstrar o amor por nós, o amor do irmão, para que nós consigamos, em busca da felicidade, em harmonia e crescermos juntos. Morais espirituais sobre o Brasil, não vou falar sobre o mundo. Vânia Arantes Dambo. O que rege a formação é a lei de afinidade. Lembra que tem objetivos e também afinidades. Essas afinidades são a forma de vida, né? Tem objetivos de socorrer, corrigir, estudar, pesquisar e outras mais. No Brasil, temos várias colônias. Nosso Lar, Socorrista, Colônia Campo da Paz, Colônia Redenção da Música,
Espiritual de Euripides, Barçanufo, Alvorada Nova, e assim vai. Só o Rivas falou de 100. Eu vou um pouquinho mais próximo de nós. Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Maratá, está aqui pertinho. Podemos ir para lá. Você? Tão próximo, né? Estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltado para a ecologia na Terra. Temos irmãos espíritos estudando para nós protegermos o nosso planeta. Temos que ter médios para receber essas informações. Ou vamos esperar reencarnar? Não aprendemos nada até ainda hoje? Bom, aqui, vigilância e harmonia planetária. Colônia das Flores, essa é linda. Vítimas de câncer. Essa está lá em Santa Catarina. Morada do Sol. Doenças tropicais. Aqui, né? Ali em Alagoas, tal, norte da Bahia. Colônias Raios do Amanhecer. A parte central ali do planeta, mas ali na Guiana Francesa, lá no topo lá do Brasil. Mundo espiritual das crianças. Uma criança desencarne cedo, ela não vai se adaptar tão rápido. Ela é criança ainda. Precisamos de um local para que ela não cresça, né? Para ela volte ao normal. Não é instantâneo a evolução. Precisamos de tempo, de adaptação. Então vão surgindo essas lógicas. Regeneração em Goiânia. Conscientização e renovação interior. Mutilados no perispírito, onde vamos lá nos reformar. Redenção, a Bahia. Essa aqui, eu fiquei assim, admirado. Pessoas que gostam de histórias, lindas histórias. Então, a história é bela para os nossos filhos, para o nosso viver. Espíritos se preocupam por nós trazermos lindas histórias. Volta e meia surge um escritor com lindas histórias. Aqui, ó, pertinho de nós. Vitória, Vila Velha. Aqui, ó. Sobre nós. Autoconhecimento. Rouxinol, Maranhão. Longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita. Também. Um acidente, um tiro, um assalto, um atropelamento. Também precisamos. Perda de sangue, plasma da vida. Então nós vamos progredindo, objetivos, colônias espirituais, violetas, enfermidades cardíacas. São muitas, tá? Como o River 100, mas trouxe algumas para a gente não cansar aqui e também atingirmos o tempo correto. Faremos parte de uma colônia dessas quando desencarnarmos? Como nós estamos vivendo? Escolheremos bem? Buscamos a paz? Tudo está em nossas decisões. Essas foram poucas de muitas colônias em nosso país. Isso através da Vânia Arantes Damo. O espírito, quando encarnado, não passa de simples transeúde no mundo corpóreo. Sua existência é por objetivo promover sua evolução. A nossa regra básica. Crescermos sempre. Mas a existência do mundo dos espíritos, a sobrevivência da alma, a morte do corpo do físico, nós temos uma outra forma e um outro mundo corresponde ao ser espiritual. O mundo natural pré-existe e permanente, é o mundo espiritual. Antes de nós virmos como espírito.
de onde o Espírito veio a encarnar e para onde retornará na sua reencarnação. E essa frase não é de Allan Kardec, mas Allan Kardec utilizou e muito. E eu adoro essa frase. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir. Sempre tal é a lei. E nosso símbolo, frase do cabeçalho do livro, porque é emblema do trabalhador, aí se acham reunidos todos os princípios materiais que nós precisamos, o corpo e o espírito. O corpo é cepa, o espírito é licor, a alma, o espírito ligado à matéria, é o mago. O homem, quintessência, o espírito pelo trabalho, sabe que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Vimos aqui para aprender, não para guardar, não para juntar, não para fazer. Fizemos adquirir conhecimento. Que as colônias, essa aqui foram de onde buscamos essas informações, nos livros, e também uma palestra, não só uma, mas tem palestras na internet que falam muito sobre as colônias. Mas nesse teor, eu encontrei uma, eu vou esquecer o nome dele, é muito conhecido, vocês vão conseguir encontrar. Eu digo a vocês que mais do que eu consigo convencê-los, eu saí convencido. Eu acho que encontrei um pouquinho mais de paz para poder viver e escolher. O mundo espiritual me ama. Meus irmãos me amam. Nos amam. Se trabalham para nós. Se nós conseguirmos aqui trabalhar um pouquinho mais pelo nosso próximo, entender que o nosso irmão é uma extensão divina e eu sou também fruto de Deus, nós somos irmãos. Qualquer que seja o espírito errante, qualquer que seja, vamos aprender a amar. Por essa estrutura, esse pensamento e colônias espirituais é o símbolo do amor, da espiritualidade para com nós. E coisas que Allan Kardec fez para criar o Livro dos Espíritos, nós também podemos utilizar o mesmo mecanismo, o mesmo princípio para entendermos colônias espirituais e também entendermos por que precisamos saber o nosso sentido de nossa vida. Agradeço a vocês, uma palestra bastante, diria, técnica, bastante científica, mas que nunca deixou de ter o amor e o objetivo de retornar ao Pai fora. Nosso maior objetivo. A ciência nos dá a direção também para Deus. Isso aqui nós descobrimos nas colônias espirituais. Eu agradeço a oportunidade por estar vindo aqui, por ter vindo aqui, e mais do que vocês, eu aprendi. Saio daqui feliz, porque eu consigo me tranquilizar, colocar meu espírito em paz, porque uma colônia espiritual é sinal divino, é sinal de amor. Muito obrigado.